tem sede, clã? Paz e misericórdia, meus queridos irmãos e irmãs, como vocês estão? Que alegria receber você aqui mais uma vez. Estamos na série sobre direção espiritual, o assunto mais procurado, mais desejado, mais pedido, salve, salve, que a galera solicitou para que a gente pudesse tratar aqui, né, como esse trabalhinho da série. Nós estamos no nosso quarto capítulo, fazendo só uma recapitulação. A gente no primeiro falou sobre a importância da direção espiritual. Se você não pegou esses capítulos, ó, tem que pegar lá na sequência, tá bom? Para a gente poder entender. No primeiro nós tratamos a respeito do que é a direção espiritual, tratamos, né, toda essa realidade. Depois, as características, né, da direção espiritual. E no capítulo 3º nós falamos do papel do diretor espiritual. Sempre lembrando você que quando nós falamos, nós estamos falando em duas vias. Em que sentido? No sentido de que você, querendo o diretor espiritual, você vai conseguir entender tudo que é a direção espiritual e também como é um diretor espiritual de verdade. Então, para você poder avaliar e escolher bem o seu diretor espiritual. Ou, se você sente o chamado a esse ministério da direção espiritual, você vai saber, pelo menos basicamente, como ir se portando, ir se comportando. Tá legal? Eu estou tomando por base bastante aqui na nossa sequência esse livro aqui, que é o livro A Pedagogia da Direção Espiritual, do Frei Patrício Ciaddini, Frei Carmelita, um grande mestre de espiritualidade, né, uma lenda viva aí da direção espiritual e desse caminho formativo nesse sentido, tá bom? Esse outro livro aqui é do Padre Alexandre Auí, um grande amigo, foi meu professor de teologia, diretor espiritual do Rafinha, lá em Roma, né? Ele trabalha lá em Roma hoje no dicastério para os leigos, para a família, né? É um livro maravilhoso de acompanhamento. Então, nós estamos falando também sobre a questão do papel da direção espiritual. E hoje, o que nós temos hoje? É isso aí! Hoje nós vamos tratar a respeito de como um diretor espiritual atende diálogos. Ah, Gil, mas para que eu tenho que saber disso? Você tem que saber disso porque quando você for escolher um diretor espiritual, essas são coisas que você observa na pessoa com quem você vai começar um caminho de direção espiritual também, para verificar se você identifica essas realidades. Porque uma das perguntas que mais fazem é: como é que eu escolho um diretor espiritual? Como é que eu vou saber que aquela pessoa é mesmo meu diretor espiritual e tal? A melhor forma é você, entre aspas, testar. Você percebe que aquela pessoa tem características de ser um bom diretor espiritual e você vai trocar uma ideia. Aí você vai perceber se rola empatia, se tem, né? Se tem todas essas coisas que nós vamos falar aqui nesse caminho da formação que nós vamos falar agora, então, de como que normalmente um diretor espiritual se porta na sua postura terapêutica. A direção espiritual, queira ou não, também traz um pouco dessa realidade da postura terapêutica. Vamos lá! Só que eu gostaria de te pedir uma coisa, por favor. Eu queria que você curtisse nesse momento aí, ó, se você pudesse apertar o joinha pra gente, você compartilhar essa formação para que ela chegue à vida de mais pessoas. Ó, eu recebi aqui uma fala de uma pessoa lá da Irlanda, lá de Dublin, que escutou a live de direção espiritual e falou para mim que ela fez uma experiência muito grande, porque há muito tempo ela não assumia, não fazia direção espiritual e ela lembrou dessa grande importância. É uma pessoa muito de Deus, queria inclusive mandar um abraço ao meu querido irmão, que também é da nossa comunidade, o Eric e a Érica, que estão lá em Dublin. Um abraço a eles, né? Obrigado, Eric, pelo seu testemunho, me incentivou muito. O Eric também me deu uma dica de fazer um podcast. O que você acha? Você acha que seria legal um podcast do Júlio Neto aí? Coloca aí nos comentários, aí a gente vai providenciar também, tá bom? Então curte, compartilha, ativa, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, que sempre quando a gente colocar uma formação nova aqui, você vai receber essa formação. Uma primeira postura de um diretor espiritual ao atender diálogos é compreender a humanidade daquela pessoa que ele está atendendo. E o que eu falo como entender a humanidade? Não é somente dentro da relação emocional, psíquica. É a respeito de que o ser humano tem necessidades básicas. O que é importante? É importante que você vai atender direção espiritual, é importante que ele tenha condições de atender minimamente as necessidades físicas daquela pessoa que chega. Então, por exemplo, é importante que tenha um lugar
né? Não precisa ser nada demais, mas a pessoa chega para conversar, ela precisa ter um lugar onde ela possa chegar primeiramente, aguardar, né? Você para o diálogo. Outra coisa, quando você vai atender uma pessoa, oferecer a pessoa, se ela não quer um copo d'água, se ela tem necessidade de utilizar um banheiro. Imagina, imagina só uma pessoa fazendo direção espiritual apertada para fazer um xixizinho. Meu Deus do céu, tadinha, né? Vai ficar ali 40 minutos, 1 hora conversando com essa necessidade. Então, primeira coisa, atender a necessidade física, né? Observar essa necessidade física. Não estou falando de preparar uma mesa, um banquete, café, nada disso, tá bom? Minimamente, a coisa mais simples, uma água, se quer o banheiro, deixar a pessoa respirar um pouco, às vezes ela veio, metrô lotado, correria, é bom assentar, isso também ajuda na direção espiritual, né? 5 minutinhos antes ali a pessoa respirar um pouco, tá legal? O próximo ponto dentro de como atender diálogos é a questão da prudência e do respeito. Essa prudência e respeito quer dizer o quê? O ser humano é ser humano e todo ser humano é propenso a distorções, a problemas, a situações de fraqueza. Então, dentro do campo da direção espiritual, é sempre muito importante uma prudência muito grande, um respeito muito grande. Eu diria até, entenda bem a palavra que eu vou usar, um certo distanciamento, ok? Então, o diretor espiritual não pode ser um amiguinho, não pode ser um coleguinha, não pode ser alguém que você fala todo dia. É preciso ter essa prudência desse relacionamento. Apesar de ser um relacionamento de amizade, apesar de ser um relacionamento de proximidade, é muito necessário que dentro desse percurso, desse relacionamento de amizade, exista um distanciamento de respeito. Por quê? Se o diretor espiritual, na verdade, eu costumo dizer, o prazo de validade de uma direção espiritual qual é? Se o seu diretor espiritual se tornou um grande amiguinho que frequenta a tua casa, sabe comer pizza com você, a direção espiritual acabou. Precisa haver um distanciamento para haver também uma imparcialidade. Dentro desse campo da prudência, inclusive, é importante ressaltar a questão de que, por exemplo, eu como diretor espiritual sou um homem casado, ok? E atendo, por exemplo, mulheres na direção espiritual. Então é importante que aonde eu atenda seja um ambiente de prudência, ou seja, eu não posso atender uma mulher numa sala trancada, numa sala fechada. Ai, Júlio, por quê? Você é um maníaco sexual? Não é por causa disso, é uma questão de prudência. É da nossa parte também, porque nós nos conhecemos e sabemos, né, que se Deus tira a mão da nossa cabeça, como dizia São Domingos Sávio, né? Se tirar a mão da minha cabeça 1 segundo, Senhor, eu me perco, né? Não somente pela prudência de nós mesmos, mas por causa das pessoas mesmo. E, gente, acredite em mim, existe gente maldosa nesse mundo. Você, de repente, atende uma pessoa trancada dentro de uma sala, fechada, em que não tenha nenhum tipo de possibilidade que alguém entre ou de visibilidade. O que acontece? Uma pessoa dessa te acusa de alguma coisa, como é que você vai se defender? Né? Isso é muito sério, tem que tomar bastante cuidado. Então, por isso, por exemplo, na comunidade, nós somos orientados que as salas fechadas de atendimento a alguma coisa tenham, por exemplo, um vidro na porta. Em que sentido? Você mantém o respeito, a discrição, você está num lugar onde ninguém ouve, né? Porque você também precisa respeitar aquilo que a pessoa diz, mas, acima de tudo, muito além de tudo, você está no lugar onde as pessoas passam e veem o que está acontecendo ali dentro daquela sala. Isso é muito importante. Eu, em alguns momentos, atendo assim, mas eu não gosto e não recomendo. Eu procuro não fazer isso. Aqueles atendimentos que você faz em público, esses atendimentos em que você às vezes faz num corredor, numa coisa do tipo. Bom, primeiro porque o que está sendo falado ali pode ser ouvido por alguém. Segundo porque, de repente, na direção espiritual, muitas vezes acontece de Deus falar profundamente na alma de uma pessoa e, de repente, a pessoa às vezes se emociona, né? Ou ela sente alguma tristeza, ela chora, né? Isso expõe a pessoa, né? Então, é sempre importante a gente tentar o máximo possível se policiar de atender as pessoas num lugar que seja um lugar de respeito, né, à integridade da pessoa, sem nunca se esquecer com a questão da prudência. O exemplo que eu dei acho que seria o melhor. Um lugar aonde, de repente, qualquer pessoa pode entrar. Eu atendo muita gente aqui, nesse lugar onde nós fazemos aqui as gravações, que tem o nosso escritório, eu atendo ali na antessala com a porta aberta. Entende? Por quê? Porque você atende com a porta aberta e mediante a isso, ou seja, você
pode passar uma pessoa ali a qualquer momento, ou qualquer pessoa pode chegar ali a qualquer momento, então aí você atende ali, e esse é um ambiente um pouco mais livre nesse sentido, que não deixa de ser restrito. Claro que eu só atendo quando não tem ninguém aqui, ok? Compreendido? Também, por exemplo, numa capela, num oratório, em algum lugar assim, é um lugar bacana para que a gente possa fazer o nosso atendimento. Continuando, uma outra realidade que nós precisamos nos atentar a respeito dessa questão, eu já toquei um pouco aqui, é sobre a discrição e a privacidade que isso precisa ter, porque, repito, se você atende num lugar também que tem uma madeirinha fina, né, do outro lado tem alguém escutando, né, isso não mantém a discrição da pessoa. Mas a questão da discrição e da privacidade, eu gostaria de tocar principalmente dentro da questão do sigilo também, que tudo isso requer. Nós já falamos disso um pouquinho antes, em alguma das outras formações, mas aqui eu retomo essa realidade, né? O diretor espiritual, ele tem que guardar tudo aquilo que ele recebe do fundo do seu coração, como uma grande riqueza da parte da pessoa que dá para ele as suas misérias, que dá para ele a sua realidade de vida e muitas vezes na direção espiritual até os próprios pecados. Muitas pessoas praticamente confessam os próprios pecados. A gente não pode absolver porque a gente não é padre, a gente não é sacerdote, não temos esse poder que é dado somente aos sacerdotes, mas aí a gente recomenda que a pessoa procure um sacerdote. Então, a questão da discrição e da privacidade é uma coisa que toca bastante essa questão do sigilo. Eu já falei uma outra vez, vou repetir aqui porque isso é muito importante. O sigilo está numa via de duas mãos também. É necessário que o diretor espiritual mantenha sigilo daquilo que a pessoa fala, mas é necessário que a pessoa também mantenha sigilo do que o diretor espiritual fala. É muito ruim quando uma pessoa sai por aí dizendo: meu diretor espiritual mandou fazer não sei o quê, meu diretor espiritual falou que não sei o quê, meu diretor espiritual... Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, muito feio, não é uma postura correta e nem honesta. Primeiro porque o diretor espiritual não manda e não deve mandar em ninguém. As decisões da direção espiritual são tomadas de forma bilateral. O diretor espiritual que confirma aquilo que você tem como impressão. Então, o diretor espiritual não te mandou fazer nada. O diretor espiritual confirmou na sua vida uma coisa que você mesmo disse. Então, não coloque a responsabilidade sobre a vida do diretor espiritual nesse sentido, porque isso é muito errado. De qualquer forma, sigilo. De um lado ou do outro, é preciso ter sigilo. O próximo ponto é aquilo que nós chamamos de postura terapêutica. E essa postura terapêutica eu trago 5 pontos importantes para que a gente possa aprofundar aqui. O primeiro deles é a empatia. A empatia é uma coisa muito importante, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De modo a sentir como o outro sentiria, caso estivesse em seu lugar. Está muito próxima da questão da compaixão. Então, eu entendo a realidade do outro, eu entro dentro dessa realidade, eu respeito essa realidade do outro, né, sabendo que na sua individualidade aquilo ali pode ser difícil para ele. A gente nunca pode achar que aquilo que uma pessoa nos traz é algo simples. Algo simples em que sentido? Às vezes a pessoa chega para você e fala assim: olha, eu estou sofrendo muito, mas muito mesmo na minha vida, porque eu tenho uma grande dificuldade na pureza. Você não tem essa dificuldade na pureza. Aí você fala: imagina, que é isso? Isso daí isso é fichinha, né? Não, a gente não pode fazer uma coisa como essa. Né? Porque é fichinha para você, não para aquela pessoa que está sofrendo e sofrendo muito com aquilo. Né? Eu dei um exemplo de uma coisa que é mais genérica mas muito profunda, mas às vezes pode ser uma coisa simples, entende? Tipo, a pessoa pode chegar e falar assim: eu tô sofrendo demais porque eu briguei com meu irmão. Você fala: pô, uma briguinha de irmão, que é isso? Não, você não pode menosprezar isso, porque você não sabe o quanto aquilo é profundo na vida daquela pessoa. Então a empatia nos ajuda a fazer essa relação estar estabelecida debaixo desse enorme respeito acerca da situação do outro. A segunda postura é a aceitação incondicional. Gente, aceitação incondicional é a capacidade de acolher o outro de forma integral, ok? Sem impor para essa pessoa qualquer condição e sem julgar essa pessoa por aquilo que ela sente, pensa, fala ou fez. Calma lá, aceitação incondicional não é você concordar com a vida de mentira que a pessoa pode estar vivendo. Ou seja, ela chega para você e fala assim: olha, eu queria te dizer que eu sou casado, mas eu tô dando uns flertezinhos ali com uma pessoa, não sei o que e tal. Você não pode... Não se preocupa, você é homem, isso acontece mesmo. Não.
Não, diretor espiritual, lembra lá? Reta doutrina, seguindo a palavra de Deus e a doutrina da igreja. A palavra de Deus diz, só de você pensar numa outra pessoa, você que é casado, se você pensa de forma maliciosa numa outra pessoa, você já cometeu adultério. Então você não vai deixar de falar a verdade. O que é a aceitação incondicional? A aceitação incondicional, em outras palavras, você não se escandalizar. E olha, se prepara, meu querido, porque na direção espiritual você vai receber coisas que vão abalar a sua estrutura. Acredita em mim. A gente escuta na direção espiritual muitas vezes coisa que confessor não escutou. Então é preciso ter essa tranquilidade de saber lidar com essas realidades. É a aceitação incondicional. Ela é a capacidade de você acolher o outro, não misturando aquilo que ele é com aquilo que ele fez. Não é porque ele fez alguma coisa que ele é aquilo, né? Nós temos essa mania, né? Uma pessoa está com uma doença, a gente fala que ela é doente, né? Uma pessoa rouba alguma coisa, a gente fala que ele é ladrão, né? Não, a pessoa não é um ladrão, não é um doente, não, ela não é aquilo que ela faz. Ela simplesmente cometeu um equívoco e esse equívoco levou ela a cometer um ato que não é correto. Então você aceita, você mostra para aquela pessoa que aquele ato não é um ato bom, segundo a doutrina da igreja e segundo a verdade, aquilo que nós falamos da verdade estabelecida junto à realidade, e você propõe uma conversão, você propõe uma forma diferente de atuar dentro daquela circunstância. A outro ponto é a imediaticidade, a capacidade de trabalhar a própria relação entre diretor espiritual e dirigido, abordando sentimentos imediatos diante do atendimento. Vou dar um exemplo pessoal, né? O meu pai foi alcoólatra crônico, né, durante muitos anos. Nós sofremos muito com o alcoolismo do meu pai, né? Eu tive até uma doença psíquica, né? Tive que me tratar com 9, 10 anos de idade, eu estava fazendo tratamento psicológico por conta do alcoolismo do meu pai. Então, por exemplo, é muito comum na direção espiritual chegar alguém que traga o sofrimento, a dor de convivência com alguém que é alcoólatra. Primeiro, eu tenho que estar curado, né, dessa situação que aconteceu na minha vida, graças a Deus estou, meu pai hoje está na casa do pai, ele já partiu, né, mas graças a Deus tive a oportunidade de perdoá-lo ainda em vida, né, fomos grandes amigos, né, mas de qualquer forma, às vezes uma situação que a pessoa te traz um peso, te traz dói, né? Eu vou mudar de exemplo para ficar melhor. Uma pessoa vem na direção espiritual para você e fala que ela cometeu um ato de pedofilia, que ela abusou sexualmente de uma criança. Vamos supor, no meu caso, uma pessoa chega para mim na direção espiritual e fala: eu abusei de uma menina de 6 anos de idade. Pô, 6 anos de idade, idade da minha filha. Isso pode trazer uma revolta? Pode. Isso pode trazer um negócio aqui dentro. Eu tenho que ter imediaticidade de conseguir trabalhar isso dentro de mim, para que eu não culpe aquela pessoa, para que eu não condene aquela pessoa, mas que eu ajude aquela pessoa a sair daquela situação. É óbvio, gente, isso está dentro da aceitação incondicional, tudo isso, mas repito, eu não vou aceitar aquela atitude daquela pessoa, não. Eu não vou atestar e falar que está tudo bem aquela atitude, não. Eu vou mostrar para ela a dimensão do quanto aquilo ali é grave. Vou trazer um outro caso para você de imediatidade nesse sentido. Por exemplo, atendi uma pessoa uma vez, uma mulher, que veio conversar comigo e disse que ela tinha ficado com uma pessoa, tinha ficado com um rapaz. E aí a gente foi refletindo, né? A gente sabe, né? Você ficar com alguém não é um ato lícito, né? Não é um ato moralmente correto. Por quê? Porque não existe compromisso, não existe comprometimento, ok? Então, mediante isso. A gente não está aqui para abordar toda a análise moral a respeito dessa questão, mas tratando isso com ela, em um determinado momento, ela me disse que esse rapaz, ele era casado, não estava mais com a esposa, era separado, mas era casado. E aí eu tive que, aos poucos, ir conscientizando essa irmã, essa pessoa que eu atendia, e num determinado momento eu tive que dizer a ela: eu sei que você não teve a intenção, e talvez você não tenha nem a consciência, mas você percebeu que você cometeu um pecado de adultério? Eu estou acusando a pessoa? Não estou acusando, eu estou iluminando a consciência dela. Foi tão bonito, mas tão bonito, e os frutos demonstram que é de Deus, que essa pessoa nesse momento se calou, os seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar, um choro de arrependimento. E ela falou: meu Deus, como eu não percebi isso? E começou a chorar, e começou a chorar. E foi muito bonito porque, saindo da direção espiritual, imediatamente ela foi para o sacramento da confissão. Olha só que bonito, a imediaticidade.
que a gente tem que ter para poder ajudar as pessoas dentro dessa realidade. Ainda que dentro da postura terapêutica, nós vamos às duas últimas realidades da postura terapêutica. A concreticidade, a capacidade de decodificar a experiência do outro em elementos específicos, objetos concretos, para que ele mesmo possa compreender melhor a sua experiência, às vezes confusa. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas chegam trazendo muitas coisas que são muito abstratas e você vai percebendo. Aqui eu gosto de dar muito exemplo a respeito da questão de que a pessoa às vezes traz pontos diferentes da vida. Aqui, ó. Aqui aconteceu isso na minha família, aqui aconteceu isso no meu trabalho, aqui aconteceu isso na minha vida pastoral, aqui aconteceu isso no meu namoro. Né? A concreticidade ajuda você a pegar todos os pontos em comum, trazer para uma única coisa e dizer, olha, tá vendo aqui o que Deus está falando para você? Olha aqui, ó, que concreto. Deus te mostrou isso aqui, mostrou isso aqui, mostrou isso aqui, mostrou isso aqui. Os 4 pontos estão te mostrando uma mesma coisa. Isso ajuda demais a pessoa a entender o passo que ela deve dar em Deus. É claro que nesse momento você vai dizer, esse é o passo que Deus está te pedindo. Você deseja dar esse passo? Como nós vamos dar esse passo? De que forma a gente vai assumir essa realidade na nossa vida? E depois a confrontação, a capacidade de perceber e comunicar aos outros as discrepâncias ou incoerências dentro do seu comportamento. A distância entre o que ele fala e faz, entre o que ele fala e o que é de verdade na realidade, entre o que ele fala e o que ele mostra. Então a confrontação vai fazer sempre com que a pessoa traga a sua vida para uma realidade concreta de uma mudança de atitude. Então se a pessoa vem para a direção espiritual e fala para você, olha, eu tô com dificuldade de rezar, tá muito complicado e não sei o que, tá. Só que aí depois o que acontece? Ela, para querer burlar a si mesma e o próprio diretor espiritual, depois de muitas falas, no final da direção espiritual ela fala, olha, eu tô rezando e quando eu estava rezando eu senti que eu deveria dar um passo na minha vida nesse sentido. Opa, pera um pouquinho, vamos confrontar aqui. Você disse que não está vivendo muito bem a sua vida de oração, agora você está me dizendo que quer dar esse passo porque você escutou isso na oração? Então você não está rezando ou você está rezando? Ou você não está rezando e está querendo dar esse passo precipitado, sem oração e está dizendo que está rezando? Então a confrontação é uma realidade muito, mas muito importante dentro desse trabalho da direção espiritual. Então, como é que a gente identifica o que a pessoa precisa? E aqui nós concluímos a nossa formação de hoje. Acompanhamento pedagógico sistemático, ok? É necessário ir crescendo de passo em passo. No atendimento, eu preciso ter pedagogia. Não devo ter pressa. Não devo querer que as coisas aconteçam todas de uma vez só. Você vai ter vários atendimentos. Falo agora para o diretor espiritual, falo para quem é dirigido. Tenha paciência. O caminho da direção espiritual é um caminho pedagógico, que vai passo depois do passo. Não adianta querer dar um passo maior do que as pernas, porque você não vai conseguir viver. Isso vai te frustrar, você deixa a direção espiritual e muitas vezes deixa até a fé. A segunda coisa, ele é específico. Você nunca usa uma mesma coisa para várias pessoas. É claro, existem situações em que você dá aconselhamentos numa mesma direção. Por exemplo, você vai ensinar a uma pessoa um caminho de vida de oração. Você vai fazer isso à luz daquilo que é a experiência da igreja, fazer ela viver a palavra, viver os sacramentos. Isso você vai repetir para todo mundo. Mas, por exemplo, você vai falar para aquela pessoa, você precisa viver a palavra de Deus. Você não vai dar uma mesma ferramenta para todas as pessoas. Você vai dizer para elas, olha, para viver a palavra de Deus, você pode usar a Lexio Divina, você pode usar lá do Padre Jonas a Bíblia no meu dia a dia, você pode fazer um escrupitácio. Tem várias formas de você meditar a palavra de Deus. Você pode escutar uma meditação na internet, desde que você faça a sua meditação também, né? Porque tem um amigo meu, que eu não vou contar quem, né, que um dia falou, hoje eu já meditei a palavra. E ele tinha assistido o vídeo do Padre Paulo Ricardo e uma outra homilia na internet. Aí uma outra pessoa também disse assim, eles meditaram, mas você meditou? Então isso não vale, né? Não é só escutar o que o padre diz ali na meditação. Faça a sua meditação, escolha, né, a palavra que vai reger a sua vida naquele dia. É muito importante que você entenda essa especificidade. Para cada pessoa, você vai dar uma direção diferente
ainda que você dê a direção no mesmo rumo. É muito importante que esse atendimento individualizado e personalizado leve em conta aquilo que a pessoa é. Às vezes ela é mais velha, às vezes ela é mais jovem, às vezes ela tem mais intelectualidade, às vezes ela tem menos, teve menos oportunidade de estudo, às vezes essa pessoa tem fácil acesso à tecnologia, às vezes ela tem menos acesso à tecnologia, né? Então, é importante você, dentro desse acompanhamento, identificar isso para você conseguir ajudar a pessoa da melhor forma possível. Não adianta eu falar para ela assim, viu, olha, faz o seguinte, compra esse livro aqui para você ler, né? Por exemplo, um livro desse aqui do Frei Patrício, eu não sei quanto é que está hoje, mas seguramente aí está próximo de acho que uns 80, 100 reais, né? Um livro grosso desse aqui, né? Eu não posso às vezes pedir para uma pessoa que eu atendo na direção espiritual que 100 reais vai ser o que ela consegue comprar alguma coisa para ela sustentar sua família. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Eu, por exemplo, tenho esse livro aqui não, mas eu tenho muitos livros em PDF, a grande maioria deles, livros que já saíram de execução pública, né, que você não consegue comprar mais, né, então não fico fazendo pirataria, fiquem tranquilos. E já teve muitos casos em que eu dei os meus próprios livros para alguém, eu empresto normalmente meus livros para as pessoas, e agora eu estou com o costume de anotar, porque vira e mexe sumia, né? Então, você tem que ter esse atendimento individualizado, personalizado, pensando naquilo que a pessoa é. Se é uma pessoa ligada em tecnologia, fala para ela, isso é muito terapêutico, viu? Isso é muito bom na direção espiritual. Não dá tudo mastigado, né? Nessa individualizada aqui, é muito importante. Se o cara é um cara que chega para você, que tem um ótimo celular, essa coisa toda, você fala para ele, pesquisa tal, você não pode me arrumar? Não, procura lá no Google o que você acha. Porque isso faz com que a pessoa também se vire um pouco nos 30, né? Para poder correr atrás um pouquinho daquilo que é a formação dela e o crescimento espiritual dela. Tá legal? Chegamos então ao final dessa nossa formação, desse nosso quarto passo de como atender diálogos. O nosso próximo capítulo nós vamos falar a respeito da postura de quem é orientado. Então nós vamos dizer o que você precisa para fazer uma boa direção espiritual, como é que você deve agir na direção espiritual. E aí a gente também vai passar isso para você como se fosse uma listinha, que é para você se preparar bem para a sua direção espiritual. Te agradeço muito pela sua participação mais nesse momento. Repito, por favor, compartilhe, dê o seu curtir, dê o seu joinha aí, compartilhe com a galera essa formação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Júlio Neto, por favor, né? Ative as notificações e agradeço muito pela sua paciência, espero que essa formação esteja te ajudando. Para finalizar, repito o que já disse em algumas outras. Nós iremos fazer 5 capítulos, então o próximo é o último. Eu farei um 6º capítulo de perguntas e respostas. Então, as dúvidas que você tiver, coloque nos comentários. Nós vamos listar todas essas dúvidas e se houverem dúvida suficiente para isso, nós vamos fazer um 6º capítulo da série da direção espiritual respondendo somente as perguntas. Ou faremos isso, ou faremos uma live, que aí a gente pode bater um papo ao vivo também. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho, logo, já sai aí o nosso próximo capítulo e você, na sequência, já pode fazer a sua formação desse próximo capítulo de como deve viver aquela pessoa que vai fazer uma direção espiritual. Paz e misericórdia a você. Muito obrigado. Tamo junto.